Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou dar continuidade ao nosso curso de banco de dados. Hoje vou falar sobre os comandos union e union all. Como bônus, como um plus, eu vou passar também o distinct, ok? Primeiramente, vamos criar um novo banco de dados. Um banco chamado financeiro. Create database financeiro. Estava desconectado aqui. Pronto. Vamos dar um use. Já estou no financeiro. Atualizar a tela. Já tenho o banco financeiro aqui também. Então nós vamos criar agora duas tabelas de movimentação. Uma de movimentação de caixa e uma de movimentação de conta corrente. As tabelas não são exatamente iguais, mas elas têm campos iguais. O ID, a descrição, é o mesmo tipo, tá vendo? Varchar de 100, cliente varchar de 100, valor numeric. Então são campos iguais. Essa aqui eu tenho o operador do caixa e não tenho na conta corrente. Na conta corrente eu tenho agência e conta que não existe no caixa. Certo? Então vamos criar essas duas tabelas. A tabela caixa, a gente já tem aqui o campo ID, que é o identity, que é a autonumeração, e primary key. A descrição com 100 caracteres, cliente com 100 caracteres, o valor e o operador. A tabela conta corrente, também eu tenho um ID que é inteiro do tipo identity, autonumeração, primary key. Descrição com 100, cliente com 100, valor, agência e conta. Então vamos criar essas tabelas. Caixa criado, conta corrente criado. Pronto, minhas tabelas estão lá. Agora vou povoar. Vou inserir registros nessas tabelas. A tabela caixa, ela tem 5 colunas. Eu estou usando apenas 3, porque a primeira é o ID e eu não estou passando o operador. O operador vai ficar nulo, porque ele não interessa para mim nesse exemplo. Só quis mostrar que ele tem um campo aqui que não existe na tabela de conta corrente, apenas isso. Então, o comando de insert é insert into, a tabela, os campos que eu quero e os valores. Certo? Então vamos dar esses inserts aqui. Marco todos. Pronto. E vou dar os inserts na tabela do financeiro. Pronto também. Então já tenho as duas tabelas povoadas. Se eu der select aqui, eu já vejo os registros que foram inseridos. Certo? Caixa e conta corrente. Bom, então vamos lá. Como eu disse, tem um plus aqui. A gente tem, além dos comandos principais, que são o union e o union all, eu vou explicar o distinct. Então, como que funciona o distinct? Eu vou dar um select aqui no caixa. Certo? Então, apareceu toda a movimentação do caixa. Agora, vamos ver aqui, ó. O Pedro, ele tem um lançamento que é exatamente igual. Ele teve 2 lançamentos de R$ 200, certo? Quando eu coloco distinct, ele vai pegar e mostrar apenas uma vez.
Se aqui fosse um valor diferente, apareceria com o distinct. Mas como é todos os campos são iguais, vão aparecer apenas 6 campos, porque o Pedro vai aparecer só uma vez, certo? A Ana aqui, por exemplo, ela tem 2 lançamentos de 150, mas um é venda, outro é recebimento. Então é para aparecer esses 2 lançamentos aqui da Ana. Então vamos fazer agora com o distinct. Vendo? A Ana apareceu os 2 de 150, mas o Pedro apareceu só uma vez a venda de 200, porque são iguais. Beleza? Por que eu expliquei isso antes? Porque no comando union, ele executa automaticamente um distinct. O que é o comando union? É quando eu tenho duas instruções de select em tabelas diferentes. Ó, tem um select aqui na tabela caixa. Tem um select aqui na tabela conta corrente. Mas eu quero unir numa única visualização os dois comandos, o resultado dos dois comandos select em um só. Então eu dou o union. O que é importante a gente entender que o union por si só ele faz um distinct. Ele vai juntar as duas tabelas, mas ele não vai repetir as linhas que são exatamente iguais, igual aquele caso do Pedro que eu mostrei, certo? Quais são as regras para o union funcionar? As tabelas não precisam ter todos os campos iguais. Eu tenho campo no caixa, operador, que não existe operador na conta corrente. Eu tenho agência e conta na conta corrente que não existe no caixa. Mas eu tenho a descrição que é com 100 caracteres nos dois. Eu tenho o cliente aqui e aqui que é 100 caracteres nos dois. E eu tenho o valor que é numeric nos dois. Então, esses campos aqui, por serem do mesmo tamanho, do mesmo tipo, eu posso fazer uma seleção e unir tudo num resultado só. Se aqui eu tivesse um campo diferente, fosse um inteiro, por exemplo, no valores inteiros, ele não aceitaria. Seria numeric em um e inteiro no outro. Se os tipos são iguais, ele permite fazer o union. Dica aqui. Union é mais lento que union all, porque além de fazer a união, ele dá um distinct depois que ele faz a seleção. Se eu colocar um distinct aqui, ele vai fazer o distinct duas vezes. Um do próprio comando union e um que eu acrescentei aqui. Vai ficar mais lento ainda. Então, não façam isso. Se for usar só o union, você vai estar executando o distinct duas vezes. Uma que você mandou e uma que o union por si só já vai fazer. Beleza? Então, tirei o distinct e vamos fazer aqui o comando union. Ó, juntou as duas tabelas, só que eu não tenho mais os dois lançamentos do Pedro aqui, ó, porque ele fez o distinct, tá? Sem eu falar nada. Eu posso colocar para ordenar pela coluna 2, que é 1 é a descrição, 2 é o nome, certo? Pronto, já está ordenado por nome. Beleza? E agora, eu só vou colocar o all aqui na frente. O que ele vai fazer? O mesmo comando, omitindo o distinct, que é do union. Então, ele vai repetir as linhas duplicadas. Ele vai mostrar tudo. Ó, os dois lançamentos do Pedro de R$ 200 apareceram agora duas vezes. Ok? Então é um comando bem legal. Eu consigo unir duas instruções SQLs
de tabelas diferentes num resultado só, e tem essa opção de ter o AL para todos ou sem o AL para ele colocar o distinct. Ok? Nessa videoaula eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.